Meus irmãos, nessa semana, como se o pastor não tivesse nada o que fazer, antes de dormir, não sei se foi da terça para quarta-feira, eu liguei no YouTube assim, né? Só para dar aquele soninho. E aí apareceu um vídeo lá recomendado com o título Conversas Pastorais. De uma igreja muito grande, muito famosa, muito conhecida aqui do Brasil, lá de São Paulo. E aí, mesmo sabendo assim do histórico recente, de algumas falas um tanto quanto polêmicas, eu fui assistir lá, 2 horas e pouco de vídeo. Só que eu comecei pensando assim, né? Vai dar sono, eu desligo e vou dormir, né? Só que o negócio era me chamou tanta atenção que eu comecei a assistir, ainda bem que não era ao vivo, né? E eu pude acelerar um pouquinho a velocidade do vídeo ali. E o tema era A Bíblia Fala Hoje. E dada a circunstância recente que eu digo assim, talvez uns 3 anos atrás, de uma fala desse mesmo pastor acerca da Bíblia ser necessária ser atualizada, e quando tem lá a Bíblia Fala Hoje, eu fiz, rapaz, eu vou ver se o cara se arrependeu da fala ou se ele piorou o negócio, né? E eu comecei a assistir aquele vídeo e piorou o negócio, né? Tinha um outro pastor também doutor em teologia, inclusive um pastor que também fora excluído de sua denominação recentemente por algumas questões doutrinárias, e uma outra, uma mulher doutora também, falando ali, trazendo palavras e um debate, né, sobre esse tema da suficiência das Escrituras, né, da infalibilidade da Bíblia, da inerrância do texto sagrado. E aí uma das coisas que mais me chocou, né, foi uma das falas em que foi dito lá que nós criticamos algumas vezes a Igreja Católica Apostólica Romana pelo fato de ter um Papa humano, né? E nós, evangélicos, deveríamos também ter uma autocrítica, porque também nós temos um Papa, só que um Papa de papel. Olha só. E aí eu comecei a assistir aquilo ali, né? E uma das coisas que foi defendida lá é que a Bíblia ela não é inerrante, ela falha. E aí foi citada até uma fala do próprio Lutero, Martinho Lutero, quando, claro, sendo impactado ali pela doutrina da justificação, pela graça mediante a fé, ele, lendo a carta de Tiago, no texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, ele trouxe a seguinte expressão: olha, essa carta aqui ela não pode ser inspirada. Parece contradizer o apóstolo Paulo. Talvez seja uma carta que nós deveríamos considerar como palha. Lutero falou isso, e ainda bem que Lutero não era perfeito. E se nós resgatarmos aqui o contexto da vida de Lutero, ele estava ali envolto naquela pressão psicológica, emocional, espiritual, de ser um monge católico ali, né, lidando com as pressões do seu próprio pecado, tentando se justificar por boas obras, até que ele lê em Romanos capítulo 1 que o justo viverá por fé. E aquilo foi assim, libertador para Martinho Lutero. Então, quando ele lê que o justo, ele é justificado, declarado justo mediante a fé e não por obras, ele vai abrir no texto que eu convido você a abrir agora em Tiago capítulo 2, e ele lê que o justo não é justificado somente pela fé, mas também por obras, e é por isso que ele colocou em xeque ali a autoridade do escrito de Tiago. E esse foi um dos argumentos usados por esses preletores neste vídeo para dizer que a Bíblia era incoerente em si mesma, que a Bíblia continha erros, que ela não era a palavra final e definitiva, mas que precisava ser atualizada. Olha só, voltamos à mesma tônica problemática dessa mesma fala desse pastor. E, infelizmente, nós temos visto, irmãos, esse tema voltando à tona em alguns debates teológicos. Mas uma das críticas, inclusive, que foi feita em relação à Bíblia ter uma palavra de autoridade final, disse uma pessoa lá que nós temos Deus que não falha, Deus de fato não erra, Deus é perfeito, Deus é infalível, mas nós não poderíamos atribuir à Bíblia os mesmos atributos de Deus. Mas olha só, um exercício bem simples que todos nós podemos fazer aqui agora é: a Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus não mente, a Bíblia não pode mentir. A Bíblia é a palavra de Deus. Se Deus não erra, a Bíblia também não pode errar, porque é a palavra de Deus que não erra, né? Mas veja que é o pecado no nosso coração, o desejo de nos amoldar às paixões mundanas, o desejo de enquadrar as escrituras sagradas numa zona de conforto ético atual,
que por sinal muito baixo, o padrão que nós vivemos hoje, é que muitas pessoas, inclusive pastores, têm caído na tentação de reduzir a importância, a autoridade, a suficiência, a beleza, a verdade e a autoridade das Sagradas Letras. Então eu convido você a ler Tiago capítulo 2, ou pelo menos me acompanhar na leitura, a partir do versículo 20. Tiago 2, 20. A palavra do Senhor que nos diz assim: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E depois também diz: foi Abraão chamado amigo de Deus. E ele conclui no verso 24, o verso que trouxe tanta dor de cabeça para Lutero, né? Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos. Falemos com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesta manhã, tendo a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, aberta, lida e agora explicada, aplicada ao nosso coração, segundo a misericórdia do Senhor. Deus, nós queremos dizer ao Senhor que confiamos na Tua palavra e que ao ser lida e explicada em seu contexto, aplicada às nossas necessidades, de fato ela fala hoje como sempre tem falado ao Teu povo pelos séculos dos séculos. Obrigado, Pai, porque a Tua mesma palavra é quem diz, através da boca do Teu próprio Filho, em Mateus capítulo 5, que tudo passará, o céu, a terra e toda a sua plenitude, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Louvamos o Teu nome, Senhor, por essa sabedoria prática que agora será lida e aplicada ao nosso coração, que Tu fales conosco, ó Deus, encorajando-nos a nos aproximar do Senhor com fé e alegria. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Tiago aqui talvez seja a carta mais prática, né? Por isso que é tão amada por muitos. É como se ele começasse cada capítulo pensando em responder perguntas de irmãos da igreja. Então, olha, qual é o sentido de nós sofrermos na vida se nós somos filhos de Deus? Se nós já fomos libertados do pecado? Aí ele responde, olha, tem uma alegria em passar por várias provações, porque elas trarão para vocês perseverança, desenvolvimento da fé, alegria de ter sido aprovado em Deus e para a glória dele. Ele fala sobre sabedoria, ele fala, olha, pastor, eu estou com dificuldade de tomar decisões na minha casa, na minha família, o que é que eu faço? Aí ele fala, Tiago responde, olha, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropere, e assim por diante. Quando chega aqui no capítulo 2, ele começa a falar que Deus não faz acepção de pessoas, que nós não devemos fazer distinção de pessoas para tratar bem um e não tratar tão bem outros, mas que devemos acolher a todos. E depois ele fala que é justamente pela expressão de boas obras que se confirma a fé justificadora. Então, quando a gente observa a partir do versículo 14, e aí se você voltar um pouquinho no versículo que nós lemos, descendo ou subindo um pouquinho para o versículo 14, ele fala, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele pergunta. Olha, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vocês que são crentes, passar por eles e disser assim, olha, vá em paz, meu irmão, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual será o proveito disso? Não é uma fé sincera, é uma fé da boca para fora. E assim ele conclui, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, qual é o contexto imediato aqui daquilo que Tiago está explicando acerca da justificação por fé mais obras? Ele está dizendo e falando acerca não da causa da justificação, mas da prova da justificação.
Quando nós observamos, por exemplo, né, se você voltar para a carta de Paulo aos Gálatas, volte um pouquinho aí o seu texto para Gálatas, no capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Veja como alguns teólogos se deparam com essa aparente contradição entre o ensino paulino e do irmão de Jesus, Tiago, né? Porque em Gálatas, assim como em Romanos também, né, Paulo falou muito sobre justificação. Lá no versículo 16 do capítulo 2 de Gálatas, Paulo fala assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Fique com esse versículo em mente. Por obras da lei ninguém será justificado. Voltando lá para Tiago 2, 24, ele diz: olha, verificais, porém, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Só de cara, você já percebe algum tipo de diferença nas expressões utilizadas aqui, quando esses dois apóstolos ou dois teólogos aqui da igreja primitiva vão falar sobre obras? Paulo usa a expressão obras da lei. Tiago fala em obras em geral. A ideia de Paulo, o combate de Paulo, a pergunta que Paulo está respondendo é acerca da salvação por graça mediante a fé somente. E isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tiago está respondendo outra pergunta. Tiago está falando acerca de uma suposta fé meramente intelectual. Por isso que ele fala no versículo 17 aqui, do texto que a gente nem leu ainda, ó, se você voltar para o verso 17, assim também a fé, se não tiver obras por si só é morta. Perdão, verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé. E eu vou dizer, mas eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Percebeu aí? Paulo está falando da causa da justificação. Como é que alguém é justificado diante de Deus? Não é por obras da lei, porque pela lei todos estão encerrados em desobediência. Somos, por natureza, filhos rebeldes, desobedientes, tendentes ao erro. E o que é que Tiago está falando? Tiago fala, olha, ao ser justificado por Deus, a pessoa dá provas de que sua fé justificadora é verdadeira quando ela é expressada em obras. Não obras da lei, as boas obras em geral. Porque alguém dirá, olha, eu tenho fé, eu sou crente, eu sou salvo, eu sou presbiteriano, eu sou batizado na IP Tambaú, eu sou circuncidado... Não, isso aqui não precisa não. Eu tenho fé verdadeira, eu pratico, lá eu vou para a EBD, nunca levei uma falta na classe do pastor Endo, estou lá todo domingo aprendendo e eu concordo com tudo. Aí chega outra pessoa e fala, rapaz, eu nem sei o que é EBD. Acabei de me converter. Porém, olhe para as minhas obras e você julgará se minha fé é verdadeira. Esse é o argumento de Tiago. O que é que ele está combatendo? É uma fé não intelectual? É que a gente não precisa ir para a EBD, que a gente não precisa estudar? Não. Ele está combatendo a falsidade de uma fé verbal apenas. Uma fé do entendimento, da compreensão. Você e eu devemos conhecer, sem dúvida, pessoas que concordam com a Bíblia. Pessoas que já leram a Bíblia várias vezes, mas que você não observa frutos de verdadeira conversão. Eu tinha uma pessoa muito, muito próxima da minha família, que leu a Bíblia mais do que eu, sem dúvida, mais do que todos nós da família, mas que tropeçava em pontos basilares da fé, e que tinha muita dificuldade de perdoar, muita dificuldade de compreender a graça, era aquela coisa muito legalista, mas era uma pessoa que você perguntasse, você crê em Deus? Creio. Aí a Bíblia fala que até o diabo crê e estremece. Em vários episódios da Bíblia, no Novo Testamento especial dos Evangelhos, nós vemos relatos, inclusive, de Satanás reconhecendo Cristo como Deus. Está melhor do que muita seita por aí. Não é não?
E não apenas no intelecto. Satanás também crê em Deus no sentimento, porque diz a palavra que ele crê e treme, crê e estremece, crê e tem temor. Mas não é uma fé necessária ou suficiente para a salvação de Satanás. Que dirá aqueles que dizem ter fé, que creem intelectualmente, concordam que Cristo é Deus, que é o Senhor e é o Salvador, mas que não se rendem verdadeiramente, não trazem frutos de mudança de vida. É a isso que o apóstolo Paulo está aqui combatendo. E se você observar na continuação da leitura, ele dá 2 exemplos para deixar bem claro o ponto dele aqui. O primeiro exemplo, qual o personagem que ele cita lá de Gênesis? Abraão. Ele fala, olha, lembra de Abraão? Diz que lhe foi imputada para a justiça a fé de crer na promessa de Deus. Mas não foi a obra de Abraão que provou que a sua fé era verdadeira? Veja o que é que ele fala, ó, versículo de número 21. Não foi por obras, ele está fazendo uma pergunta retórica, tá? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele explica, ó, verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Ou seja, veja como a sua fé respondia com obras. Veja como a sua fé era demonstrada por suas atitudes. Veja como a sua fé era provada pelo estilo de vida do pai da fé, Abraão. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E depois ele cita um segundo exemplo aí, uma outra personagem do Antigo Testamento, chamada, verso 25 aí, Raabe, que era uma meretriz, era uma prostituta, né? E ele fala, ó, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então veja, uma pessoa que nem era judia, como Abraão seria judeu, não era uma pessoa assim digna de muita honra, não era um cara rico, um cara que foi chamado pessoalmente por Deus, como Abraão, era uma pessoa desfavorecida, era uma pessoa ímpia, era uma pessoa gentílica, de uma nação estranha que estava sendo invadida pelo povo de Deus para ser conquistada. E ainda assim, a fé do coração de um provou ser verdadeira, assim como no coração do outro, por meio da atitude do coração, que reverberou em uma boa obra, em algo externalizado. Assim como Abraão saiu da sua terra para uma terra que não conhecia e deu seu filho por sacrifício, crendo na promessa da ressurreição, crendo na providência do cordeiro que lhe tiraria a morte do seu filho, assim também aquela mulher, sem ter sido ensinada em EBD, sem ter sido criada por um berço judeu, ela, por fé, livrou os espias judeus e os fez sair por outro caminho para que não fossem mortos. Então veja que é pelas obras, é pelos frutos que nós conhecemos. Foi Jesus quem fez essa parábola, ou melhor dizendo, essa analogia lá de João capítulo 15, quando ele fala da figueira ou da videira verdadeira, não é? Ele fala que é como se o pai fosse a videira verdadeira, né? E nós que somos seus filhos somos os seus ramos. Só que ele falou que nesses ramos, nesses galhos, existem alguns que não dão frutos. E o que acontece com eles? Esses frutos são cortados, lançados ao fogo, em um fogo que não se apagará. Enquanto que o fruto aparece naqueles galhos verdejantes que estão brotando a novidade da vida, os rebentos da videira, esses galhos são tratados, limpos, para que frutifiquem ainda mais. Então ele fala, olha, é pelo fruto que nós conhecemos a saúde verdadeira de um galho que está verdadeiramente ligado à árvore da vida. Aquele que nos dá vida, aquele que nos deu salvação. Então, meus irmãos, a palavra de encorajamento de Tiago para o meu coração e para o seu coração não é no sentido de nos acharmos superiores uns aos outros, julgarmos teólogos, falarmos mal de outras igrejas, mas é estarmos atentos e percebermos que a Bíblia, ela nos traz a revelação daquilo que nós realmente necessitamos entender e viver, para bem viver e para bem compreender.
Quando nós estamos diante de um aparente dilema, uma aparente contradição, e diga-se de passagem, a Bíblia não é um livro meramente humano, ele é também divino. Ele foi dado através de uma mente divina para mentes humanas. Nós temos sim dificuldades, nós temos paradoxos aqui. Nós temos uma pessoa em duas naturezas, o Filho de Deus, Deus e homem, ao mesmo tempo. Nós temos um Deus que se revela tripessoal, sendo o único ser. É ou não é um paradoxo na nossa mente? É um fator conflitante em nossa mente tão limitada. Nós temos, por exemplo, a luta entre compreendermos a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, de modo que a soberania de Deus, que determina tudo, não infringe a nossa responsabilidade em nossas tomadas de decisões. Ao mesmo tempo que somos responsáveis, descobrimos que tudo que nos acontece já havia sido determinado por Deus quando nossos dias foram escritos, determinados, e nenhum deles havia ainda. Como entender isso? Não sei. A Bíblia diz que é assim. Amém? Amém. É assim que a gente reage. Alguém já disse que quando a gente está diante de algo que nos confronta o intelecto, a mente, nos humilha, isso é bom. Porque a gente nunca vai ter a mente completa de Deus. A mente finita não pode conter o infinito. A mente humana não pode abarcar a completude e infinidade da mente eterna. Nós jamais seremos deuses. Um dia eu espero que no céu a gente possa sentar com o apóstolo Paulo, ou melhor, com Jesus logo, né? E tirar algumas dúvidas. Mas saiba, e eu tenho tentado colocar isso no meu coração, talvez algumas dúvidas permanecerão. Talvez a gente não vá conseguir compreender tudo da Trindade. Sabe por quê? Porque a nossa mente continuará sendo uma mente humana. E a mente de Deus, como disse Isaías, os pensamentos de Deus são maiores que os meus. Os planos de Deus são muito mais altos que os meus. E isso é bom, irmãos, porque nós permanecemos humildes, dependentes da revelação de Deus para a nossa vida. É nessas horas que a gente causa um curto-circuito aqui em nosso cérebro, que a gente deveria se ajoelhar e dizer assim: louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és tão grande, tão poderoso, tão sábio, e resolveste revelar-te a pessoas tão pequenininhas como eu, tão falhas, tão limitadas como eu, e me deste a alegria e o prazer de te conhecer, de me aprofundar, de submergir em um oceano de graça revelada dia após dia, e esse oceano é infindável. Eu nunca vou conhecer toda a sublimidade do Senhor. É por isso que de eternidade a eternidade eu não me cansarei de conhecer-te e adorar-te, me regozijando na infinitude da beleza do teu ser, da tua palavra e das tuas obras. A nós nos cabe, irmãos, a submissão alegre e ao mesmo tempo a sincera questão do nosso coração: Senhor, não estou compreendendo isso, me explica. Espírito Santo, revela para mim onde tenho falhado. O que é que eu preciso aprender? Qual a lição que eu tiro disso aqui? E o encorajamento segundo que eu deixo para os irmãos, aqui advindo do próprio texto, é que diante de uma fé, irmãos, que sim deve ser intelectual, que sim deve ser, deve fazer correspondência com aquilo que nós pensamos, raciocinamos, né? Nosso culto é racional, mas nós precisamos, irmãos, para além do desenvolvimento, da compreensão das letras, nós devemos também desenvolver a aplicação das Sagradas Letras no nosso dia a dia prático, para que a nossa fé não seja julgada morta. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu criei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo outro. Mas o Senhor fala: nunca te conheci. A fé de obras somente também é morta. A fé com boas obras glorificam a Deus, pautado na verdade de quem Ele é e do que Ele exige de nós. Essa sim é verdadeira e deve ser expressada não apenas com palavras, mas com as obras que glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Que Ele nos capacite, que Ele nos ajude, não apenas na compreensão, mas na obediência. Porque é através da obediência que nosso testemunho confirmará a veracidade, a profundidade e o valor da nossa fé. Que Deus muito nos abençoe. Amém. Queria orar por você. Feche seus olhos.
orar por mim também e orar pela nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, a igreja brasileira, que Deus tenha misericórdia dos pastores, dos professores de seminário, que haja temor no coração, que haja humildade de espírito, que haja vigor no estudo e que haja alegria na obediência. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã tão rica na Tua presença. Obrigado por Tua palavra, que é fonte de toda sabedoria para nós, ó Deus. Obrigado também pelas dificuldades que nós temos, muito por conta também do pecado, que nós já nascemos com ele, de entender algumas coisas que o Senhor nos revela. Isso também demonstra, ó Pai, a esperança que nós temos de um dia termos nossa mente, a capacidade intelectual ampliada quanto da glorificação do nosso corpo. Mas, ó Deus, independente disso, nós sabemos que dia após dia Teu Espírito é o nosso professor, é o nosso ajudador, é aquele que ministra dentro de nós e que nos guia a toda a verdade, ó Pai, mas que não seja apenas um assentimento da verdade em nossa mente, em nossa cabeça, em nosso raciocínio, mas que isso, ó Pai, seja visto através de uma transformação verdadeira de nossos relacionamentos, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente vive. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes em que demos mau testemunho, em que muitas vezes as nossas más obras testificaram muito mais de uma fé inoperante do que uma fé que justificou a cada um de nós. Perdoa-nos e ajuda-nos, ó Pai, para que todos os dias tenhamos a alegria de nos deleitarmos na Tua revelação e nos deleitarmos na expressão dessa revelação, na demonstração dessa palavra, no fruto verdadeiro de uma mudança de vida que glorifique a Cristo Jesus, nosso Senhor. Oramos gratos e pedimos a Tua bênção para todos nós e para todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.